Glória a Deus. Como vocês estão? Amém? Felizes? Deus é maravilhas. Nós vamos aprender hoje, estamos numa série de ensinos esse mês, sobre as aulas, algumas aulas que nós temos ali no Instituto. E nós vamos aprender hoje mais uma chave, mais um entendimento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 26, algo impressionante, esse entendimento também para o nosso coração, para a nossa vida. Mateus 26, capítulo 26, verso 28. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, diz assim, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém? Toma o teu assento. Nós queremos falar um pouquinho nessa noite sobre a nova aliança. Repita comigo, nova aliança. Nova aliança. Esse é o texto que você leu, a Bíblia diz, porque isto é o meu sangue, Jesus estava falando, o sangue da nova, aqui fala Novo Testamento. Mas em várias versões você vai achar a Bíblia falando nova aliança, ou Novo Testamento. Que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Deus sempre fez alianças. Em toda a história você vai ver, desde o início da história, Deus fazendo alianças. Vamos citar algumas aqui para que você possa lembrar. Quantos aqui lembram da aliança que Deus fez com Noé? Lembra que Deus fez uma aliança? Deus fez uma aliança. Deus deixou ali um sinal. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Jacó. Deus fez tantas outras alianças. Quando nós lemos o Velho Testamento, você vê várias alianças que Deus fez com o homem. Deus fez aliança com Davi. Deus fez aliança com o povo de Israel. E assim foi todo o processo, ao desenrolar da história, Deus fazendo alianças com o homem, relacionando-se com o homem. O que nós percebemos no Antigo Testamento, quando as alianças foram feitas? É que todas as alianças que foram feitas, elas foram quebradas. Por parte de quem? Por parte do homem. E aqui nós vemos Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 26, que ele dizendo para os discípulos que o sangue derramado era o sangue da nova aliança. Então o que Deus está falando? Que todas essas alianças que foram feitas ao longo da história, não tinha como agora Deus fazer uma aliança com o homem, porque o homem não tinha competência, não tinha condições para manter a aliança diante do seu Deus, ou para com Deus. E o que nós vemos aqui? O próprio Deus fazendo uma aliança, mas uma aliança diferenciada, muito importante, e que nós precisamos compreender, para que nós possamos entrar em várias coisas do Evangelho na nossa vida. Você vai descobrir hoje, porque é que algumas coisas não funcionam na sua vida. Porque às vezes o homem quer caminhar com modelos que eles já não funcionam mais, ou pelos quais Deus já não atua mais. E por isso não entra nas promessas, a igreja não entra nos lugares que Deus tem para ela. O que Deus está falando aqui então? Ele diz que esse sangue derramado é o sangue da nova aliança ou do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento, ou as velhas alianças, já passaram. Quem é que Deus escolhe agora para fazer aliança? Quem? Saiu ali. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa
que Deus escolhe para fazer agora uma nova aliança, e uma aliança que funcione. Por quê? Por que Deus chama Jesus e vai fazer aliança com Ele mesmo? Porque Deus não pode mais agora fazer aliança com o homem. Deus está estabelecendo uma nova aliança. Você vê isso escrito nesse texto de Mateus 26, e lá no livro de Hebreus você vai ver Deus falando da nova aliança também. Então Deus faz a aliança com Ele mesmo. E é por isso que funciona a aliança que você e eu temos com Deus hoje. Por que não funciona o relacionamento de algumas pessoas para com Deus? Porque as pessoas ainda querem usar modelos antigos da velha aliança. E não é mais pela velha aliança que Deus atua. Deus atua na nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo. Por exemplo, há várias pessoas, há vários homens que querem se comunicar com Deus, que querem ter relacionamento com Deus, fazendo sacrifícios. Não tem? Tem várias pessoas. Se o homem quiser fazer hoje sacrifícios de animais, é esse o modelo estabelecido por Deus? Não é mais. No Velho Testamento era. O homem pegava o animal, oferecia e fazia ali a expiação pelo seu pecado. Mas agora o sangue de animais não tem mais nenhum poder, nenhuma garantia para o perdão de pecados, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que ele está falando aqui. Vamos dar uma olhada em mais um texto? Lá em Hebreus 7:22, a palavra de Deus vai falar para nós de uma aliança estabelecida. Hebreus 7:22 diz assim: e de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na minha versão diz assim: superior aliança. Quando a Bíblia está falando em Hebreus 7, de uma aliança superior, ele está falando dessa aliança estabelecida agora, do qual o fiador, ou quem estabeleceu ela, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo participou e estabeleceu a superior aliança. Por que está falando superior? Porque agora ficou um modelo antigo. Passou o modelo antigo. Ele é inferior. Por isso que você não tem como se relacionar mais com Deus por caminhos que eles não funcionam mais. Vamos ver mais um texto, Hebreus 9:15. Hebreus 9:15. Já está aqui. E por isso é mediador de um novo testamento. Quando você vê Novo Testamento, você pode ler também Nova Aliança, deve estar em várias versões de vocês aí. Por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, do testamento antigo, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Perceba, olha o que a Bíblia está falando. Que Jesus Cristo foi mediador de uma nova aliança. Então Jesus Cristo, não tem como a pessoa se relacionar com Deus mais pelo modelo antigo. E isso nós precisamos compreender. Senão você fica refém das coisas que a palavra de Deus garantem, das promessas que a palavra de Deus garante para nós, para você, quando você não entende isso. Olha, a Bíblia diz que Jesus Cristo é mediador, foi mediador da nova aliança, do Novo Testamento. Não mais do modelo do Velho Testamento. Nós não estamos tirando o poder e a veracidade da Bíblia no que diz respeito ao Velho Testamento. Nós estamos falando deste ponto, desta questão do novo relacionamento, da nova aliança que Deus estabelece para nós. Qual que é a maneira de se perdoar pecados na nova aliança? Através do sangue de Jesus Cristo.
Eu vou repetir isso é muito importante. Às vezes nós vemos pessoas fazendo muita confusão com essa questão de pecados, agora na graça. Quando se fala de nova aliança, a Bíblia está falando da graça, do lugar que Jesus Cristo estabeleceu. O primeiro texto que nós falamos, a Bíblia diz que Jesus Cristo fez a remissão dos pecados do homem, meu e seu, através do seu sangue, do sangue de Jesus. Aqui você vai compreender porque é que o modelo usado por algumas pessoas para perdoar pecados não funciona na vida delas. O que é que as pessoas fazem por aí? O que nós fazíamos lá atrás quando nós não tínhamos esse entendimento? Nós confessávamos os pecados para as pessoas, não confessávamos? Ou para o líder sacerdotal. Era assim. Mas há necessidade, é isso que a Bíblia fala? Não. Não é dessa forma que os pecados são perdoados. É através do sangue de Jesus Cristo ou o sangue do Cordeiro. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão. Vamos ver Hebreus 10, 19 e 20. Aqui está o modelo e o caminho que nós acessamos a nova aliança. De repente você está perguntando, mas como é que eu faço para acessar isso então? Como é que eu vivo? Como é que eu entro? Como é que eu ando nesse lugar? Hebreus 10 conta para nós. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou no santo dos santos, através do quê? Sangue de animais. Não. Através, ou pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne rasgada. Carne de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo. Esse é o caminho, é esse o acesso para nós chegar. Volta no 19 lá para nós, se for possível. Para nós chegar e entrar no santuário. As versões de vocês vai aparecer Santo dos Santos. Então, esse é o caminho para o homem entrar no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho. A providência de Deus. Deus faz aliança com Ele mesmo, porque não vai ser quebrada mais. Deus, eles vêm e sacrifica. Porque antes, como que era no modelo da lei? O sacerdote sacrificava, não era assim? Trazia o cordeirinho e o sacerdote sacrificava. O homem trabalhava. O homem tinha que ter um esforço. O homem participava. O homem estava junto. Em todas as suas em todas as atuações. Agora, pelo novo e vivo caminho, você não precisa mais da intervenção de homem nenhum. Amém? Nós não precisamos mais. Então, quando você escutar, quando você for submetido a qualquer coisa que um homem põe sobre a tua vida, não é mais preciso. Deus abriu o novo e vivo caminho. Você está compreendendo? Não há necessidade mais nenhuma de um homem nos guiar, nos orientar. Eu estou falando no sentido assim: Jesus Cristo perdoou os teus pecados. Ninguém mais precisa saber. Ninguém mais tem competência, tem condições de interferir nisso. Porque o sangue de Jesus Cristo é altamente suficiente. Altamente. Unicamente. Esplendidamente. Suficiente. Deus abriu o novo e vivo caminho. Fez aliança com Ele mesmo, porque Jesus é Deus, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E abriu esse caminho para nós. E como nós lemos ali atrás em Hebreus, para que nós possamos ter acesso nos santos dos santos.
não precisa mais nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício? Nenhum. Mas nenhumzinho. Agora você é livre, você entrega a sua vida para Jesus Cristo, Jesus Cristo passa a fazer parte da nossa vida e você tem acesso. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então você fala, por que nós oramos? Por que você ora? Nós oramos e as enfermidades, elas têm que ir embora. Porque na palavra de Deus já estabeleceu isso. Que Jesus Cristo já venceu todas as enfermidades, já levou. Por que você pode orar e as dores que você sente, dor de cabeça, dor no joelho, dor qualquer que seja, vai embora? Porque Jesus Cristo já venceu, já levou as dores. Ele vem e estabelece todas as coisas. Vamos dar um passo mais à frente? Hebreus 9, do 13 e 14. Olha esse texto. Olha esse texto. Porque se o sangue de touros e bodes... Parou. Do que tempo é esse que está falando? Onde que era derramado de sangue de touros e bodes ou cordeiros? Lá no Velho Testamento, ou Velha Aliança, ou na lei. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O autor de Hebreus está falando isso. Se o sangue de bodes, novilha, carneiro, touro, tinha essa validade de purificar, através do ritualismo, através de todo aquilo que a lei estabelecia, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula. O que a Bíblia está falando aqui? Que não existe mais nenhum outro caminho e outra maneira pelo qual os pecados do homem sejam perdoados, sejam purificados, a não ser através do sangue derramado na nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Da mesma forma, abençoados, todas as outras promessas na tua vida. Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou crescer nas finanças? Como é que eu vou ser uma pessoa abençoada? Vou fazer o seguinte, você faz um propósito, traz tudo que você tem na igreja e Deus te retribui. Não é este o modelo bíblico. Então, como é que eu posso prosperar? Você dá 30% de dízimo. E você vai prosperar. Não é este o modelo bíblico. Como é que você vai prosperar? Quando você entender que Deus já estabeleceu na nova aliança a maneira completa de você prosperar. E disse que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio, se fez pobre, se fez homem, nasceu, né? Se fez homem, para que os que eram pobres, se tornassem, ou fossem, a Bíblia fala, fossem enriquecidos. Está compreendendo? Então, muitas coisas na nossa vida, a maneira que nós aprendemos, influencia a maneira que nós vamos viver a nossa fé.
Se você não compreender, se uma pessoa, né? Porque aqui, graças a Deus, as pessoas têm sido instruídas, a não só se ela não quiser, né? Só se ela não prestar atenção. Mas se a pessoa não entender que para ela ser salva, ela precisa reconhecer Jesus Cristo, ela vai fazer 1 milhão de coisas e não vai ser salva. Porque ela não entendeu que ela só precisa saber que Deus estabeleceu uma nova aliança e não a velha. Aí ela vai oferecer sacrifício, aí ela vai fazer um monte de outras coisas para conseguir o quê? A salvação, ela vai fazer obras, ela vai fazer um monte de coisa. Mas não é por obras, não é por sacrifício mais, é pelo sangue de Jesus. Se a pessoa não compreender que para ela prosperar, como é que nós aprendemos aqui recentemente a prosperar? E tem gente que olha, pastora, entendeu isso. Quando foi explicado aqui sobre a questão do juro, quem é que os juros dos cartões de créditos, das compras a prazo, de tantas coisas adquiridas, quem é que os juros alimenta, qual sistema ele alimenta? Olha aí, ó. Glória a Deus. Muitas pessoas entenderam isso. Acabou o cartão de crédito, acabou com compra parcelada. Por quê? Porque você compreendeu que a Bíblia diz o quê? Que você não deve ficar devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Todas as pessoas que ouviram essa palavra e entenderam, estão vivendo debaixo da nova aliança. Deus estabeleceu algo que funciona na vida das pessoas. Posso chamar qualquer pessoa aqui. A partir do momento do entendimento das aulas do instituto e do seminário, né, que foi feito aqui na igreja, aqueles que realmente levaram a sério, que entenderam, não, isso é para mim, a palavra de Deus é viva, é para mim esse negócio aí. Mudou a vida delas. Pode ter certeza. Então, o entendimento das coisas, da palavra de Deus, nós precisamos olhar a Bíblia como Deus olha, como Deus escreveu. Não no modelo religioso. Não religiosamente. Você tem que ler a Bíblia para você. Você tem que ler a Bíblia entendendo, compreendendo o que ela está falando. Hoje, o que Deus está falando conosco? De uma nova aliança. De um novo lugar. Várias igrejas, estão sendo cristianizadas judaicamente. Como assim? Várias igrejas, elas usam, por exemplo, vários símbolos, coisas, né, do judaísmo, do povo judeu, né? Candelabro, a cruz, coisas. A bandeira de Israel, se não tiver a bandeira de Israel na igreja, está faltando alguma coisa. Não está faltando nada. A igreja não pode faltar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é que tem que ser o Senhor. Então as coisas que materializou-se para funcionar na fé das pessoas, é furado, não é uma coisa que funciona. E nós não precisamos disso. Cada um tem o seu modelo, né? De como administra, de como... Como é que arruma esse negócio agora? De como anda na fé. Cada um é livre. Agora nós estamos falando para você de algo que Deus estabeleceu. Como é que tem que funcionar nos casais? Como é que será que funciona? Como é que Deus pensa? Deus nem pensa sobre casais. Ele deixou aí cada um se vir e faz cada um como quiser. Será que é assim? Não. Está estabelecido na nova aliança a maneira de como um casal deve andar, de como uma mulher deve se postar, de como um esposo deve se postar, de como deve se educar os filhos. Está tudo lá. E você tem que ler isso e dizer, é isso que eu quero para a minha vida. É essa palavra aqui. E é essa palavra que vai te abençoar. Porque essa é a palavra de Deus. Se você sair daqui hoje ainda com vontade de trazer cordeirinho, está errado. Você tem que sair daqui hoje convencido que Jesus Cristo, que Deus estabeleceu uma nova aliança e você não precisa mais sacrificar. Para ser salvo, né? Para purificar pecado. Não precisa. Vamos ver uma diferença bem interessante entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, Salmos 32:1. Na antiga aliança, o pecado era coberto.
Não é isso que a Bíblia fala? Era coberto. Por isso que de tempo em tempo a pessoa tinha que ir lá oferecer cordeirinho de novo. Ovelhas e sacrifício. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que o salmista está falando isso? Porque era isso que ele sabia, era assim que funcionava. Ele diz, feliz, muito feliz é a pessoa cujo pecado, a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Por isso que ele podia ser achado. Que modelo é esse? Velha aliança. Agora vamos ver como é que era a nova aliança? João 1, 29. E não está aqui na referência, mas Efésios 1, 7 também fala a mesma coisa. João 1, 29. A gente relaciona algumas coisas, sintetiza, né, gente? Se quer saber mais, hoje é o último dia para você fazer a tua matrícula no IBEG e aprender lá com a gente. E nós aprender junto lá sobre a palavra. Tá bom? Então nós estamos sintetizando, deixando você aí com um gostinho de quero mais para você estudar. Como é que é na nova aliança? Lá o pecado é coberto, o salmista está falando. Nova aliança. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Esse aí, ó o Cordeiro de Deus ali vindo. Que tira o pecado do mundo. Você observou a diferença ou não? Na velha aliança, como é que era? Pecado coberto. Nova aliança, pecado tirado. Então, quando você, ou todas as vezes que você vai fazer uma relaçãozinha de pecados para ser perdoado lá, para ser curado, que você paga para isso, que modelo você está usando? Velha aliança, querido. Aleluias. Quem já passou por isso? Não levante sua mão. Já tinha a mão subindo, né? Mas nós não fazíamos isso. Por que fazíamos? Porque não entendíamos o que a palavra de Deus fala. Mas olhe o que a palavra de Deus fala. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colossenses capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus Cristo triunfou sobre os espíritos e acabou com eles. Então, os pecados foram perdoados. O diabo foi destruído. Você não precisa mais ter nenhum esforço. Toda vez que você vai travar uma luta, ou vamos chamar a palavra bonita, batalha espiritual, isso é um risco grande, na minha opinião, para nós assumir, para você assumir. Eu não quero assumir. Eu prefiro ficar com Colossenses 2, que diz que Jesus Cristo já destruiu, já triunfou, já expôs a vergonha. Quem? O diabo e todos os seus demônios. Então olha como você está protegido. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você entende quem nós somos, o que foi estabelecido na nova aliança. Não tem mais poder de demônio. Acho que domingo passado, né, que foi falado um pouco sobre isso, Pedro. Texto de Pedro. Então não tem mais nada. Por que não tem mais nada? Porque na nova aliança já foi destruído os demônios. Os demônios e o diabo só estão esperando o último momento lá. Só se lê Apocalipse. Para ser lançado o diabo, o anticristo, tudo aquela gentarada lá. Aquele povo, no lago de fogo e enxofre. Mas não tem crente que fazer, mas eu tenho que correr, tenho que fazer a batalha, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Querido, você precisa compreender a palavra, ler a palavra. E às vezes os demônios não se manifestam, não falam que vão te destruir, que vão matar você, que costuraram o seu nome na boca do sapo, lá no espiritismo, lá no centro do terreiro, colocaram o nome da sua empresa, colocaram o nome da sua sogra. A sogra também não pode. Colocaram o nome de todo mundo e as pessoas não morrem de medo do diabo. Mas de onde que vem esse entendimento? Velha aliança. Velha aliança. A pessoa ainda não compreendeu o que Jesus Cristo fez com o diabo, com as enfermidades, com os pecados. Então você não precisa fazer. Não precisa. Descobriu hoje por que você não precisa fazer batalha espiritual? Descobriu, amém? Descobriu por quê? Pegar ele como exemplo, porque eu tenho liberdade, né? Descobriu por que você não precisa de cobertura espiritual? De um homem?
Você precisa do quê? Da cobertura que Deus te deu, homem. E qual é a cobertura espiritual nossa que não falha? Jesus Cristo. Essa não falha. Eu me firmo nessa. Eu quero essa e eu vivo por essa. Essa é minha cobertura espiritual. E como é que você resolve a questão dos pecados, pastor? Os pecados, a Bíblia diz assim, que quando você pecar, você vai para diante de Deus, coloca os seus pecados e se arrepende deles. E mais uma coisa, faz uma lista. Não. Mais uma coisa, abandona. Não pratica mais. Pratiquei, errei, caí, mas me arrependi. Senhor, está aqui. Do mesmo jeito, o mesmo sangue da nova aliança purifica você, transforma você. Você está compreendendo? Olha, alguém que está do seu lado e diga assim, compreendes? Quero dividir com você mais alguma coisa aqui da nova aliança. Os benefícios da nova aliança. Alguns, né? Não, se quiser saber tudo, você vai ter que estudar lá. Mas nós vamos falar de alguns aqui. Enquanto ela vai abrindo para nós lá, Efésios 1, 7, e Hebreus nós já lemos, né? Mas abra lá, relacione lá Hebreus 10, 19 e 20 de novo. E Lucas 10, 19. Alguns benefícios que nós temos e que está sobre a sua vida. Quando você entende a nova aliança, quando você entende o projeto e o plano de Deus. Vamos ver alguns aqui. Primeiro deles, Efésios 1, 7. Vamos ver se vocês descobrem. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Segundo a riqueza da graça de Deus, nós temos o perdão ou a redenção ou remissão dos pecados. Isso é praticamente aquilo que nós já estávamos falando. A remissão, os pecados são tirados. O pecado que te condenava, o pecado lá do nosso conhecido Adão e Eva, que condenou a raça humana. A Bíblia fala sobre isso em Romanos também. Que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também por um só homem, a remissão deles. E é isso que esse texto está dizendo aqui, ó, a redenção, remir, tirar. Tirar. É isso que o João Batista disse. João Batista, né? Eis o pecado de Deus. João? É João. 1,29? É João Batista. Vamos checar aqui para não fazer isso errado. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Remiu. Você compreendeu agora? Então você sabe como resolver agora a questão dos pecados. E toda pessoa que não entende isso, ela é condenada, ela está condenada. Você viu um texto dizendo aí que Deus remiu o pecado de muitos? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para perdoar todos, mas nem todos querem. Nem todos querem. Nem todos aceitam a palavra de Deus. Por isso, nem todos serão salvos. Mas se todos quiserem, na casa de Deus tem muita morada. Muita morada. Mas um benefício. Então, o primeiro que nós vimos aí. Na verdade, não é o primeiro que eu estou listando, né? Mas já é o terceiro aqui da aula. É perdão dos pecados. E Hebreus 10, 19 e 20. Nós já lemos esse texto, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que isto traz para nós? O acesso a quem? Nós temos acesso a quem no Santo dos Santos? A Deus. Of course. A Deus. Isso é um benefício da nova aliança.
Como é que era na velha aliança? Todos tinham acesso a Deus? Não tinham. Sacerdotes, profetas. Depois temos o modelo do tabernáculo. Lá entrava o sumo sacerdote, oferecer, aspergir, oferecer o sangue. O povo ficava lá de fora. E nem queria. Dizia, vai você, Moisés, vai você. Mas agora nós temos livre acesso a Deus. Benefício da nova aliança. Vamos ver mais um? Lucas 10, 19. Depois nós vamos ler Marcos 16, 18. Lucas 10, 19, depois Marcos 16, 18. Qual que é um outro benefício da nova aliança? Já está aqui? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano, ou causará dano algum. O que significa isso? Autoridade 13 pessoas só estão aqui acordadas? O que significa isso? Autoridade. Agora já foi para 70 pessoas. Autoridade espiritual. Você está compreendendo? Deus deu para você autoridade espiritual. Olha o que o texto fala. Que você recebeu autoridade ou poder para pisar. Toda vez que você vê serpentes. Não está falando necessariamente só da cobrinha lá do meio do mato. Não é. É uma figura em muitos textos da Bíblia. Serpentes significa o quê? Quem que é serpente na Bíblia? Demônios, diabo. Então Deus te deu o quê? Autoridade. Cutuque esse irmão e diga assim, você tem autoridade sobre os demônios. Veja se ele deu um sorriso assim de profeta. Deu um sorriso? Deu um sorriso? Você tem que se alegrar com isso. Está sobre você, homem, sobre você, mulher, a autoridade para pisar, quando ele está falando, destruir sobre eles. Então, autoridade para pisar é com o pé. Aqui no Brasil é com o pé também? É com o pé que pisa, né? Então, o diabo, os demônios estão aonde? Embaixo. Então, muito crente faz o quê? Uma figura do diabo, dos demônios. O que ele faz? Olha os demônios, eles estão vindo. Cuidado com os demônios, cuidado com o diabo. E fica olhando desse jeito. Ei, o mínimo talvez que o diabo, os demônios têm que olhar, no mínimo, é de baixo para cima para enxergar os seus pés. A tua vida. Então você está perguntando, eu posso orar sobre os demônios? E eles, o que vai acontecer com eles? Eles têm que ir embora. E quando você orar para sair da sua empresa, para sair da sua vida, dos seus negócios, eles têm que sair. Por quê? Porque Deus te deu autoridade sobre eles. Está escrito, ou você não crê nessa palavra? Ele te deu autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, coisas do mundo espiritual. E toda, por favor, leiam. O que está escrito aqui? Força, força. Você não pode esquecer disso. Não há força mais, toda a força do inimigo. Mas é que o inimigo resiste, ele anda como um leão. Ei, o diabo pode andar como um leão, pode andar como um elefante, pode andar como quem quiser. Jesus Cristo já venceu e me deu autoridade sobre ele. Amém. Você precisa compreender que isso é algo da nova aliança para você. Faz parte da vida da igreja. Por quê? Você nunca parou para pensar? Nós já chegamos em casas. Nós já chegamos em casas. Melhorou, né? Aonde? Uma vez nós fomos numa casa. Deixa eu tomar uma água antes dessa. A irmã Terezinha está ali, deve se lembrar bem dessa história. Chamaram porque tinha uma mulher tentando se enforcar, estava endemoniada. Tá bom, vamos lá, eu e minha esposa. E a dona Terezinha, e a Maria, e mais uns outros que levaram nós, né?
Chegamos lá, realmente, estava lá feita a forca, a mulher queria se enforcar, e o demônio queria matar aquela vivente. Daí nós estávamos por lá, dali a pouco chegou um grupo de beatas. Beatas são as pessoas que pertencem a uma igreja. E elas falaram, dentre elas, uma delas era a mãe que queria se matar. Né, dona Terezinha, lembra? E elas disseram assim, lá de fora eu escutei, eu estava lá dentro já, chegamos antes, aleluia. E a mulher disse assim, ah não, os crentes não vão orar, quem vai rezar aqui somos nós, quem vai, elas estavam em 3 ou 4 pessoas. Tá bom, chegaram, nós vamos brigar, né? Se der se libertarem, melhor. Dê conta, aquele povo entrou, e o bicho ferveu. E começou a sair gente, saiu uma, saiu duas, saiu 3, acho que elas estavam em 4. E ficaram lá do lado de fora, a janela era meio alta, elas ficaram escutando daí. Falei, agora é a nossa vez. Porque as beatas não conseguiram expulsar aquele demônio. Nós fomos lá, oramos com a mulher, amarramos aquele demônio e mandamos ele embora da vida dela. A mulher ficou livre. Falei, agora vocês podem entrar. Pode entrar. Mas elas não entraram. Lembra, dona Terezinha? Elas não entraram. Porque tinham medo. Você nunca parou para pensar? Essa é uma das coisas que a gente já encontrou. Em outros lugares, os obreiros vão expulsar demônio, encontram Bíblia desfolhada, encontram cruz desse jeito, e não expulsa. Por que não expulsa? Porque a pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe sobre a nova aliança. Ela não sabe sobre esse sangue que nós estamos falando. Ela não sabe sobre esse Jesus que você está aprendendo. E não expulsa mesmo, gente. Agora, você ganhou autoridade, poder sobre os demônios. E por isso que você expulsa e o outro não expulsa. Usa a cruz, usa o coentro, usa a ruda, usa tudo que é coisa, não expulsa. Porque não é no nome da cruz, não é no nome da arruda, não é no nome do sal grosso, não é. É no nome de Jesus que o demônio sai. E só tem poder quem tem o nome, quem é salvo. Quem tem aliança, muito obrigado. Só tem autoridade quem tem aliança. Você tem uma aliança com uma pessoa, né? Os casados têm uma aliança com uma pessoa. Ela tem direito, a esposa especificamente, ela tem direito. Direitos naquela aliança. Não tem? É a mesma coisa. Quando você se aliancia com Jesus Cristo, você tem esse poder sobre essa bicharada tudo aí. Demônio. Autoridade espiritual. Isso é autoridade espiritual. Não é o profeta que vestiu manto, né? Tem tanta gente que faz cena do manto, do Blaze caramelo. Cadê a irmã do Blaze caramelo? Do Blaze caramelo, do meu sapato não sei do que, o estilo, né? Gente, a autoridade espiritual é para quem contraiu e vive uma nova aliança. Não, porque eu já expulsei 725 tipos de demônios só no sul. No norte a gente expulsou mais. Então o homem e a mulher é poderosa. Não, é poderoso quem tem acesso, quem tem aliança no sangue de Jesus Cristo. Esquece o resto. Fique sempre com a Bíblia. Esquece o resto. Ah, mas foi o vice-deus que falou. Esqueça. Se não está na palavra, esqueça. Agora, se estiver na palavra, é a palavra de Deus. Funciona. O que mais? Vamos lá. Então, tivemos o perdão dos pecados, benefícios da nova aliança. Temos livre acesso a Deus, ao santuário, que nós lemos ali em Hebreus. Ganhamos a autoridade espiritual. Marcos 16, 18. O que mais? Aqui vai aparecer mais um. Está lidando com serpente ainda? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos. E o que acontecerá com eles? E eles ficarão curados. Nossa parte é a parte B do versículo aqui, que a primeira nós já falamos, no texto anterior de Lucas. Porão, e se imporem as mãos, ou porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, ou os curarão. Isso
é mais um dos benefícios da nova aliança que você tem no sangue de Jesus Cristo. Orar sobre os enfermos. Sobre os enfermos, eu. Sobre os enfermos, você e quantos tantos aparecer. Onde estava com uma dor terrível no meu pescoço. Não sei onde é que apareceu aquela incircuncisa. Estava aqui, eu não conseguia virar assim. Daí eu falei assim, meu esposo, estou com uma dor aqui. Daí ela veio e cochichou algumas palavras. Em nome de Jesus, foi embora, amém. Amém. Na hora saiu. Ó, que maravilha. Mas daí hoje amanheci com uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça. Eu falei, com uma dor de cabeça, a hora que eu levantei, daí ela pôs as mãos e falou algumas coisas, em nome de Jesus, sai daí, desapareça. Sumiu. Por quê, gente? É assim que funciona. O Caleb estava com o amigo dele, faz uns 5 dias, e o Piá estava com uma dor no pé. Acho que era pé ou na perna. No dedo? Nossa, desci tanto. No dedo. E daí eles foram jogar bola. Não, pior que era no dedo da mão. E ele falou assim que ele orou pela vida do menino. Mandou embora aquela enfermidade. O Caleb tem 11 anos, o nosso filho. E outro Piá também, tem uns 10, 11 anos. E daí o Piá falou assim, mas joguei bola, não doeu, eu não conseguia mexer. O que é isso, gente? Entendimento da nova aliança. É isso que os nossos filhos têm que viver. É isso que você tem que viver. Então, você não vai ficar agora com medo das enfermidades, sofrendo com elas. Não. E vamos encerrar aqui com esse. Tem muita coisa aqui ainda. Ó. Tem aqui uns 10. Mas vamos encerrar com esse. Maravilhoso. João 14, 12. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, você já recebeu autoridade sobre tudo isso. Diga assim a alguém que está do seu lado, você é livre no sangue de Jesus. Talvez você está pensando assim, poxa vida, mas a minha vida não anda em algumas áreas. Não anda. Não andava. Você vai orar, você está entendendo hoje a palavra de Deus nesse contexto. E vai andar a partir de hoje, sim senhor. Vai andar. Talvez você esteja dizendo assim, poxa, mas eu tenho uma enfermidade há anos. Você vai continuar declarando a palavra de Deus. E as enfermidades têm que recuar. É ilegal, sabia? É ilegal a atuação de uma enfermidade na vida de uma pessoa. Por que nós sabemos que é ilegal? Porque Isaías 53 e Pedro 2 diz que Jesus Cristo já levou as enfermidades. Então, se Jesus Cristo já levou enfermidades e dores, é ilegal na tua vida você levar, você carregar no teu corpo. É ilegal. E você tem que entender isso e começar a andar nisso. E uma hora você vai ver, a enfermidade vai ter que ir embora, vai embora. Uma doença, né? Enfermidade, ela vai embora. João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, Jesus falando. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Essa informação aqui, não foi qualquer pessoa que falou, foi Jesus Cristo. E ele falou com seus discípulos. E depois ele falou para a igreja. Transferiu, colocou isso sobre a igreja. E ele disse assim, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu fiz. Quais foram as obras que Jesus fez? Tem um texto que diz, Jesus andou por toda parte fazendo bem. Expulsando os demônios, curando os enfermos, restaurando as vidas, soltando as cadeias. E a lista vai mais longe lá. E é isso, Jesus disse, e aquele que crê em mim, também vai fazer o que eu fiz. E obras maiores do que eu fiz. Porque você vai andar agora, todo o teu processo na terra, cheio do Espírito Santo. Então você vai fazer coisas num tempo bem maior do que o tempo de Jesus Cristo. Ele garantiu isso. E quando eu entendo essa questão da nova aliança, que nós pincelamos aqui, né? Tem mais benefícios? Tem. Tem mais coisas que aconteceram? Tem. Tem mais modelo bíblico que a gente vê? Coisas da antiga aliança e da velha aliança? Tem. Mas a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que Deus sacrificou por nós. Ele sacrificou. A Bíblia fala que Deus deu o sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o sacrifício, o cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Que Deus fez aliança com Ele mesmo. Então não existe mais nenhum homem nesse meio que interfere nisso. Não existe. Você tem garantia total de que essa aliança de salvação, de autoridade espiritual, de prosperidade e tantas outras coisas vão funcionar. É garantia de Deus. É alguém que tem toda a responsabilidade que falou assim. E que nos ensinou assim. E que as coisas que estão sobre as nossas vidas, ainda, elas devem ir embora. As coisas ruins, as coisas que não é de Deus, as coisas que não funcionam, elas precisam ir embora da nossa vida. O entendimento errado, muito importante isso. Se você compreender a Bíblia corretamente, ela vai funcionar para você. As pessoas às vezes dizem, puxa, mas eu sei, o povo está falando. Eu já fui em várias igrejas, em vários profetas, e não funciona. Mas não é uma questão de igrejas nem de profetas. É uma questão tua. É você que pega a palavra e entende e lê ela. E quando você entende, ela funciona para você. Não existe mais homem nenhum, né, que medie isso. Quem que é o mediador que nós lemos ali? Jesus Cristo, mediador. De superior aliança, de aliança maior. Nele não há falhas nenhuma. Então nós vamos orar com você agora. E eu queria que você orasse com esse entendimento. Que você faz parte da nova aliança. Talvez tenha algumas pessoas que estão dizendo, mas como é que eu faço para fazer parte da nova aliança? É muito simples. Entre os casados, existe um ritual comum no casamento. Geralmente o pastor, o padre, seja lá quem for fazer o casamento, fazem um momento dos votos, né, nas alianças, e eles fazem uma pergunta para os casais. Qual é a pergunta que geralmente o pastor, quem está fazendo o casamento faz? Você recebe essa pessoa, né, o esposo, como teu legítimo esposo, blá, 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 esqueci. E o que a pessoa diz? Sim ou não? Ela diz sim. E ela faz parte daquela aliança. E do mesmo jeito, para você fazer parte da aliança em Cristo Jesus é do mesmo jeito. A proposta já está feita, o convite já está feito. E você ainda não conhece Jesus Cristo. Você não faz parte da aliança. Você está dizendo agora, poxa vida, descobri por que as coisas não funcionavam na minha vida. Descobri porque as doenças ainda me ameaçam. Descobri por que a depressão não vai embora. Descobri por que eu tenho medo. Descobri por que as coisas não andam bem. Como é que eu faço para entrar nessa aliança com esse Jesus aí? É só você dizer sim. Jesus diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz que Deus já amou. É só você dizer sim, 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 Jesus. Eu aceito o teu sacrifício de morte e ressurreição. Eu aceito o teu sangue, que é o sangue da nova aliança. Eu aceito esse sangue. E quando você diz isso e toma essa decisão aí no teu coração, aí é você que toma a decisão. Você passa a fazer parte da nova aliança. E não precisa de nada mais de tudo isso que nós falamos aí. Então eu quero te dar esse tempo. Eu quero te dar esse tempo para você pensar, eu já fiz essa decisão, já tomei essa decisão. Eu já disse sim para Jesus Cristo. Eu já disse sim para Deus, que me ofereceu o noivo. A Bíblia fala que nós somos a noiva, e Jesus Cristo é o noivo. E eu quero dizer sim. Então, se você não tomou essa decisão, baixa a tua cabeça aí no teu lugar mesmo. E diga sim para Jesus Cristo. Você faz parte de uma nova aliança. Se você foi tocado por esta mensagem, procura a Igreja Caminho, Verdade e Vida, situada na rua Frei Caneca, esquina com Azevedo, Portugal, número 1758, ou uma igreja evangélica em sua cidade.